Muito obrigado a você que me acompanha no Facebook, YouTube e Telegram. Hoje iremos discutir a farsa da imortalidade da alma. Você sabe o que é isso? Alguma vez algum líder religioso já tocou nesse assunto contigo? Talvez até hoje você descontaminado, ou melhor, descontaminando-se da religião, do sistema religioso, sobretudo o pior deles, o protestante, do ocultista Martinho Lutero, você talvez até hoje acredite que há em nós um fantasminha camarada. Também influenciado pela mídia, com os filmes de terror e o famoso filme Ghost. Bom, mas será que é isso que nós encontramos nas escrituras sagradas? E o que é alma, corpo e espírito, segundo as escrituras? A alma é a mesma coisa que o corpo? O corpo e o espírito é a mesma coisa? São coisas distintas? Bem, para não complicar esta questão, vamos começar com perguntas básicas, porque outras serão abordadas em dois textos que eu fiz e vou postar posteriormente para vocês. O título é A Mentira da Entrada Imediata ao Céu ou ao Inferno. E o segundo, mais longo e mais detalhado, é o que é alma e espírito segundo as escrituras. Portanto, eu vou dar uma palhinha do que está nesses textos, mas com mais detalhe, mais afinco, mais defesa, mais dicionário, mais do que na exegese da grega e também hebraica do texto bíblico, será postada em breve. Fica atento. Vamos lá. Você já se perguntou o que realmente acontece após a morte? Será que nossa alma é realmente imortal? Bom, vamos mergulhar nesse assunto e desvendar algumas das mentiras mais comuns que cercam essa crença. Pelo conceito tradicional de imortalidade da alma, essa crença visa que quando morremos, nossa alma continua a viver eternamente, seja no céu ou no inferno. Essa ideia, no entanto, não encontra um respaldo sólido nas escrituras que são sagradas. A Bíblia, quando analisada contextualmente, sugere que a alma morre e não é uma entidade separada do corpo. E o espírito é, na verdade, o fôlego de vida, e sem este, não há alma vivente. Muitas passagens foram manipuladas ao longo dos séculos para sustentar a noção de uma alma imortal, mas uma análise mais profunda revela uma perspectiva diferente. Nisso, já adentrando as escrituras que são sagradas, em Eclesiastes 9:5, lemos que os mortos não sabem coisa nenhuma. Isso sugere que após a morte não há consciência ou atividade da alma. E no livro de Ezequiel 18:20 encontramos: a alma que pecar, essa morrerá. Ora, se a alma que pecar morre, ela morre e não é imortal por si mesma. A seguir vamos abordar outra questão importante, a crença na entrada imediata ao céu ou inferno após a morte. Segundo as escrituras, essa noção é igualmente falaciosa. A ideia de que as almas vão diretamente para o céu ou para o inferno contraria o ensinamento bíblico sobre a ressurreição e o juízo final. Por exemplo, em Yohanan, em João 5:28-29, Jesus fala sobre uma ressurreição futura, onde os mortos ouvirão sua voz e ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a condenação. Apocalipse 20, do 13 ao 15, descreve o juízo final, onde os mortos são julgados segundo as suas obras após a ressurreição. Bom, dentro da visão da escritura e que eu defendo, vamos esclarecer por ora, partindo do princípio das escrituras, o que é alma e espírito. Bom, de acordo com ela, a alma não é imortal e não existe separada do corpo. Por quê? Porque o espírito que há em nós é o fôlego de vida dado por Deus, e a alma cessa de existir quando este fôlego é retirado. Temos em nós o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o próprio Deus, por isso que somos morada dele.
Mas não confunda com o nosso espírito. O espírito que há em nós, que não é esse Espírito Santo, é o fôlego de vida dado por Deus, conforme vemos na criação, em Gênesis, em Bereshit, com Adão. Quando morremos, retornamos ao pó, como mencionado lá em Gênesis 3:19, porque és pó e ao pó retornarás. A ressurreição, descrita em diversas passagens bíblicas, como 1 Tessalonicenses 4,16, é a esperança dos crentes em Cristo Jesus, onde Deus concederá a vida eterna aos justos no dia do juízo final. Então, o que aprendemos até agora é que a ideia dessa imortalidade da alma e da entrada imediata ao céu ou inferno após a morte não tem respaldo escriturístico sólido. A nossa verdadeira esperança em Cristo reside na ressurreição e na vida eterna concedida por Deus, conforme sua única promessa para nós hoje. Eu espero que esse pequeno vídeo tenha esclarecido algumas dúvidas a respeito deste assunto e tenha ajudado a você a compreender melhor esse tema que é complexo. Se você tiver alguma dúvida, se quiser escrever em público, que é melhor, eu te respondo publicamente, e se não quiser, entre em contato no privado. Mas saiba que isso ficará ainda mais claro quando eu postar os dois textos. Mas até lá, vai sabendo dessa história, dessa introdução que eu estou dando acerca desta farsa da imortalidade da alma, que eu até mesmo, menos de um ano atrás, não relendo as passagens, acreditava. Mas hoje, relendo, não com a minha própria visão, porque nenhuma escritura é de particular interpretação, mas eu tenho como chave hermenêutica, ou seja, chave para compreender tudo, até fora das escrituras, o próprio Cristo. E o próprio Cristo Jesus não pregava sobre a imortalidade da alma. Por mais que o cristianismo pagão que está aí, da mamãe católica e da filhinha protestante, até hoje defendem com garras, unhas e dentes esse conceito pagão. Mais um, né? Fora o inferno de lago de fogo e enxofre. Que, se você não sabe, também tem um texto onde eu demonstrei que essa ideia é uma mentira, segundo as escrituras. Bem, espero que você tenha compreendido. Muito obrigado e que Deus continue te abençoando.